Olá a todos e bem-vindos a esta fascinante viagem ao passado. Hoje nos aprofundaremos em um dos temas mais obscuros e surpreendentes da pré-história humana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma de nossas próximas explorações. Vamos começar! Nas entranhas do tempo, onde a história se desvanece em mitos e as certezas se tornam conjecturas, jaz uma verdade perturbadora que desafia nossa visão romântica dos primeiros humanos. Longe do ideal do caçador-coletor nobre, uma faceta mais sombria e macabra de nossos ancestrais e seus parentes, os neandertais, emergiu das profundezas arqueológicas, o canibalismo. Este ato que hoje nos horroriza foi no passado um comportamento complexo e frequentemente brutal, que se entrelaçou com a sobrevivência, o ritual e a violência. As descobertas em sítios da Europa e além pintaram um quadro de um mundo pré-histórico onde o consumo da própria espécie não era um tabu universal, mas uma realidade palpável. A visão popular dos neandertais evoluiu dramaticamente. De serem representados como brutos sem intelecto, a ciência moderna os reabilitou, mostrando-os como seres complexos, com ferramentas sofisticadas, rituais funerários e, provavelmente, uma forma de linguagem. No entanto, em meio a essa reavaliação, a evidência de canibalismo persistiu, perturbadora e difícil de ignorar. Um dos sítios mais emblemáticos é o sítio de El Cidrón, no norte da Espanha. Nesta caverna, um grupo de 13 neandertais, 7 adultos, 3 adolescentes e 3 crianças, foi assassinado e consumido há aproximadamente 49 mil anos. Os ossos, encontrados em um estado de preservação excepcional, revelaram uma história de horror. As marcas de corte, as fraturas intencionais para extrair a medula óssea e os padrões de desarticulação são idênticos aos que são encontrados em ossos de animais que faziam parte de sua dieta, como cervos e cabras. Isso não foi um ato de desespero em um momento de fome, mas uma prática sistemática. Os pesquisadores sugerem que o grupo foi emboscado e eliminado em um único evento. A pergunta que surge é: por quê? Foi um ato de violência de outro grupo neandertal? Ou mais especulativo, dos primeiros Homo sapiens que já se moviam pela Europa? A falta de lesões por projéteis sugere uma emboscada com armas de curto alcance, um confronto brutal e pessoal. A análise genética dos restos de El Cidrón revelou um parentesco entre alguns dos indivíduos, o que sugere que se tratava de uma família ou clã. Seu fim, um banquete canibal, é uma janela para a brutalidade da vida pré-histórica. Mas El Cidrón não está sozinho. Na caverna de Goyet, na Bélgica, os arqueólogos descobriram ossos de neandertais com marcas semelhantes às de açougue. Os ossos de uma criança, um adolescente e um adulto jovem mostravam sinais de serem cortados, esfolados e fraturados para extrair a medula óssea e o cérebro. Os restos ósseos desses indivíduos estavam misturados com ossos de cavalos e renas, e o tratamento dos corpos humanos era idêntico ao dos animais. Foram encontradas até ferramentas de pedra que mostravam vestígios de terem sido utilizadas para cortar carne humana. A evidência é esmagadora. Os neandertais de Goyet consumiram seus próprios congêneres. Os pesquisadores acreditam que esse ato de canibalismo não foi um incidente isolado, mas uma prática regular ou pelo menos recorrente dentro desse grupo. A caverna de Moula-Guercy, na França, também apresentou provas irrefutáveis. Os ossos de 6 neandertais, 2 adultos e 4 juvenis, datados de 100 mil anos, revelam marcas de corte e fraturas semelhantes às dos animais processados para consumo. Essas descobertas forçaram os cientistas a reconsiderar as motivações por trás desses atos. Era uma prática puramente alimentar, motivada pela necessidade de calorias em um ambiente difícil, ou tinha um componente ritualístico. A ausência de marcas de doenças ou de sinais de desnutrição nos ossos de Moula-Guercy sugere que os indivíduos consumidos não estavam doentes ou morrendo de fome. Isso aponta para uma motivação mais complexa do que a mera sobrevivência. O canibalismo ritual é uma teoria fascinante. Em muitas culturas antigas e modernas, o consumo da carne dos inimigos ou dos parentes falecidos era uma forma de honrar ou de adquirir a força ou as qualidades do defunto. Poderia ser que os neandertais praticassem uma forma de endocanibalismo,
consumindo os membros de seu próprio grupo após sua morte por razões culturais ou rituais. Essa prática foi documentada em algumas sociedades humanas. Por exemplo, os antigos Fore de Papua Nova Guiné praticavam o Kuru, um ritual em que o cérebro dos parentes falecidos era consumido, o que causava a propagação de uma doença priônica. Embora nos Neandertais a evidência de doenças transmitidas pelo canibalismo ainda não tenha sido encontrada, a ideia de um componente ritual não pode ser descartada. As descobertas na caverna de Moula Guerci, onde os ossos foram encontrados misturados com os de animais, poderiam sugerir que os Neandertais não viam uma distinção fundamental entre o processamento de um cadáver humano e o de um animal. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossas próximas publicações. No entanto, isso não descarta um significado ritual ou simbólico. Os defensores da teoria do canibalismo ritual também apontam que em vários sítios neandertais foram encontrados ossos com tratamento de açougue, mas sem sinais de terem sido completamente consumidos. Isso poderia indicar que apenas certas partes do corpo, talvez consideradas simbolicamente mais significativas, eram consumidas. No entanto, a evidência em Moula Guerci e El Cidrón é esmagadora. O tratamento era idêntico ao de um animal de caça, o que sugere um aproveitamento total do corpo. Enquanto os neandertais viviam suas vidas e seus banquetes sombrios, nossos próprios ancestrais, os Homo sapiens, também tinham um lado obscuro. A evidência de canibalismo nos primeiros humanos modernos é igualmente inquietante. O sítio de Grandolina, na Serra de Atapuerca, Espanha, forneceu algumas das provas mais antigas e contundentes. Lá, os restos de pelo menos 6 indivíduos de Homo antecessor, uma espécie hominina relacionada aos Homo sapiens e aos neandertais, datados de 800 mil anos, mostraram sinais de terem sido processados para consumo. As marcas de corte, as fraturas para a medula e o padrão de desarticulação são idênticos aos dos animais caçados. Os ossos dos indivíduos, muitos deles crianças e adolescentes, estavam misturados com os de animais como cervos e cavalos. Este canibalismo, ao contrário de alguns casos neandertais, parece ter sido puramente alimentar, sem um componente ritual. Os pesquisadores sugerem que poderia ter sido uma forma de obter proteínas em um ambiente de alta competição e escassez de alimentos. Os indivíduos consumidos não eram apenas inimigos, mas, em alguns casos, tratava-se de membros do próprio grupo. A ideia de que nossos ancestrais diretos praticavam o canibalismo regular como parte de sua estratégia de subsistência é profundamente perturbadora. Outro sítio-chave é o de Goves Cave, no Reino Unido. Aqui, os restos de pelo menos 7 indivíduos da cultura magdaleniana, há cerca de 14.700 anos, revelaram um padrão de canibalismo que é tão detalhado quanto inquietante. Os crânios foram despojados de carne e a maioria dos ossos do esqueleto mostra marcas de corte e fraturas intencionais. Os crânios, inclusive, foram modificados para serem utilizados como recipientes ou copos. Essa descoberta, em particular, aponta para um canibalismo com um forte componente simbólico e ritual. A manipulação dos crânios para criar recipientes não é um ato de simples alimentação, mas de um profundo significado cultural. Os pesquisadores acreditam que o grupo de Goves Cave praticava o canibalismo não apenas pela necessidade de alimento, mas como parte de uma prática funerária ou cerimonial. Talvez ao consumir seus próprios mortos, os indivíduos buscassem uma conexão com os ancestrais ou uma lembrança dos falecidos. A presença de crânios convertidos em copos sugere uma cerimônia em que se bebia deles, um ato que hoje nos parece macabro, mas que no passado poderia ter sido um rito de profunda importância. A evidência de canibalismo nos Homo sapiens não se limita à Europa. No sítio de Krapina, na Croácia, embora alguns cientistas o atribuam a neandertais, muito se debateu se o canibalismo foi a causa da fratura e das marcas nos ossos humanos. As marcas de corte e as fraturas nos ossos dos neandertais de Krapina são semelhantes às dos animais processados. Alguns argumentam que a carnificina foi parte de um ritual funerário, enquanto outros sustentam que a evidência é conclusiva de canibalismo. Esse debate sublinha a complexidade da interpretação arqueológica. Na caverna de Fontbregua, na França, os restos de pelo menos 9 indivíduos de 6.000 anos atrás foram encontrados com marcas de corte e fraturas que indicam canibalismo.
Você achou esta viagem às profundezas da pré-história fascinante? Se sim, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade de exploradores do passado. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos sobre os enigmas mais obscuros da história. Seu apoio nos ajuda a continuar desenterrando a verdade.